Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Lisandra e iremos apresentar um podcast sobre a lusofonia no contexto das identidades transnacionais e transcontinentais. Temos aqui dois participantes para falar sobre esse tema, Jéssica Araújo e Leildo Gonçalves. Então, vamos começar? Nas representações de um espaço supranacional de língua e cultura lusófonas, existe muitas vezes um equívoco lusocêntrico. O contexto também demonstra uma luta simbólica pela divisão da comunidade internacional em áreas culturais, dando forma àquilo que Samuel Huntington chamou de Guerra das Culturas. Derivado de uma raiz lusotropicalista, a figura da lusofonia convoca hoje uma comunidade transnacional com propósitos políticos culturais. Jéssica, o que você poderia nos falar sobre cultura e identidade lusófona em contexto tecnológico? Então, Lisandra, falar sobre cultura e identidade lusófona em contexto tecnológico deve-se levar em consideração que o debate sobre globalização e lusofonia ocorre num contexto pós-colonial. Então, pensar em lusofonia dentro desse contexto pós-colonial não pode significar o aplanamento das diferenças entre países muito diversos e heterogêneos, mas ter presente a relação intricada que os mundos não ocidentais têm com os antigos colonizadores. Antes de mais nada, é preciso ter presente a identidade multicultural e heterogênea que constitui cada comunidade do espaço lusófono. As circunstâncias pós-coloniais são as de um mundo mobilizado nas suas práticas por toda a espécie de tecnologias. Então, quais seriam essas tecnologias? São, por exemplo, tablets, smartphones, redes sociotécnicas, aplicativos e videojogos. Então, pensar a lusofonia dentro de um quadro alargado de uma reflexão sobre a comunicação e a cidadania é atender às circunstâncias tecnológicas, ou seja, discutir as implicações culturais no espaço lusófono, mas há que atender igualmente ao modo de produção e circulação de representações sociais que acompanham os processos de discriminação social e xenofobia ou os nacionalismos, ou seja, haverá que discutir a ideia de representação social e a sua articulação com a ideia de estereótipo social. Bem interessante. Então, Leildo, depois que a Jéssica nos explicou, nós temos outro tema que gostaríamos de saber, que é a área cultural lusófona e a globalização. O que você pode nos falar sobre? Pois bem, a globalização é algo constante em nossa contemporaneidade. Estamos literalmente cada vez mais conectados, nos alimentando incansavelmente de novas culturas e línguas, não é? Nesse sentido, a comunidade lusófona se fortalece de maneira constante no cenário mundial. Mas como é que isso acontece? Pode ser uma pergunta muito boa. Pois veja bem, a internet é o veículo principal, porque tem alcance inegavelmente grande e permanece em constante crescimento. Por exemplo, Portugal e Brasil são as duas maiores comunidades lusófonas, possuem cerca de 67% de penetração de internet em suas comunidades. Isso permite que haja uma produção grande linguística, cultural e que tenha um grande alcance, não só às comunidades lusófonas, como a outras comunidades linguísticas, o que também dá margem a um consumo exponencial de culturas tanto lusófonas quanto de outras comunidades linguísticas. Esse fato pode acontecer através de consumo literário, por exemplo, de obras de literatura africana, que são bastante lidas e estudadas atualmente, ou por websites, blogs e outras mídias como YouTube, por influenciadores digitais. Isso tanto na questão de levar ao alcance a cultura da respectiva comunidade lusófona, caso do Brasil para outras comunidades, como receber dessas comunidades esses
aspectos. O intercâmbio cultural possibilitado pela globalização é ascendente não somente nesses países, em fortalecimento, principalmente países como Cabo Verde, na África, com 42% de acesso à internet, e Timor-Leste, na Ásia, com cerca de 27%. Esse fortalecimento se faz necessário para que a língua se mantenha e não se torne vulnerável a outras línguas e culturas. Tendo em vista os aspectos analisados, pensar em lusofonia no contexto pós-colonial pode trazer uma junção de vários tipos de cultura, mas não pode deixar as particularidades de cada um. Então, pensar em lusofonia no contexto tecnológico é atender às circunstâncias, sobretudo plataformas móveis de comunicação. Nesse sentido, a comunidade lusófona, quanto à globalização, se fortalece de maneira constante. O intercâmbio cultural é possibilitado através da globalização, fazendo assim com que a língua se fortaleça. Preservar uma língua, deixando-a ser instrumento de um país, é saber fortificá-la na comunicação diária e global.